Bem-vindos de volta, Carsportes família. Hoje a gente vai sair um pouco do mundo automotivo, mas sem perder a pegada de performance, engenharia e paixão por máquinas. O assunto de hoje é daqueles que pouca gente conhece, mas que poderiam ter mudado a história da aviação militar brasileira. Vamos falar do Embraer MFTEOLEF, um projeto de caça leve que nunca saiu do papel, mas que tinha potencial para colocar o Brasil em outro patamar. E claro, vamos conectar isso com o cenário atual, analisando em detalhes os mísseis brasileiros em 2026, desempenho real, conceitos operacionais e preços estimados. Então já deixa o like, se acomoda aí e vamos nessa. Nos anos 1980, o Brasil vivia um momento muito interessante na indústria aeronáutica. A Embraer já mostrava ao mundo que não era apenas uma fabricante regional, mas uma empresa com capacidade real de inovação e engenharia avançada. Foi nesse contexto que surgiu a ideia do MFTEOLEF, sigla para Modern Fighter Trainer, Light Fighter. O conceito era ousado: criar uma aeronave supersônica que pudesse atuar tanto como treinador avançado quanto como caça leve multifunção, algo extremamente moderno para a época. A proposta do MFTEOLEF não era fazer um caça pesado para competir diretamente com F-15 ou Su-27. A ideia era outra. O objetivo era desenvolver um avião mais simples, mais barato, mas ainda assim capaz de operar em combate real, defendendo o espaço aéreo, realizando ataques ao solo e treinando pilotos para aeronaves mais avançadas. Em termos de filosofia, era algo muito parecido com o que hoje vemos em aviões como o Fan-50 sul-coreano, mas décadas antes disso se tornar tendência. O projeto previa uma aeronave compacta, ágil e aerodinamicamente limpa. O MFTEOLEF teria cerca de 11 metros de comprimento, pouco mais de 8 metros de envergadura e um peso relativamente baixo para um caça. A motorização seria feita por um turbofan com pós-combustão, possivelmente da família Rolls-Royce ou Snecma, capaz de levar o avião a velocidades entre Mach 1,5 e Mach 1,7. Para a indústria brasileira daquela época, isso era um salto gigantesco. Se esse avião tivesse sido construído, ele poderia ter se tornado o primeiro caça supersônico totalmente desenvolvido no Brasil. Mais do que isso, ele teria potencial para substituir, no futuro, aeronaves como o F-5 Tiger I, que já naquela época começavam a mostrar sinais de envelhecimento. O MFTEOLEF também poderia ter sido uma excelente plataforma de exportação para países que não tinham orçamento para caças pesados, mas precisavam de capacidade real de combate. O cockpit seria moderno para os padrões da época, com foco em treinamento avançado, permitindo que o piloto aprendesse táticas de combate aéreo e ataque ao solo em um ambiente próximo ao de um caça de linha de frente. A aeronave teria pontos externos para armamentos, podendo levar mísseis ar-ar, bombas convencionais, foguetes e possivelmente até mísseis guiados, dependendo da evolução do projeto. Mas como acontece com muitos projetos ambiciosos, a realidade econômica e política falou mais alto. O Brasil enfrentava dificuldades financeiras, mudanças de governo e uma redução geral nos investimentos em defesa. Ao mesmo tempo, o cenário global mudava rapidamente com o fim da Guerra Fria. Muitos países cortaram gastos militares, e o interesse internacional em novos projetos de caças diminuiu bastante. Sem financiamento suficiente do governo brasileiro e sem parceiros internacionais dispostos a dividir os custos, o projeto do MFTEOLEF foi sendo deixado de lado. Ele nunca chegou à fase de construção de um protótipo em escala real. Aos poucos, o que poderia ter sido um marco histórico acabou se tornando apenas um capítulo pouco conhecido da engenharia aeronáutica nacional. Hoje, olhando para trás, é impossível não imaginar como seria a história da Embraer se o MFTEOLEF tivesse ido adiante. Talvez o Brasil tivesse entrado muito antes no mercado de caças leves. Talvez tivesse desenvolvido uma linhagem própria de aviões de combate. Mas, mesmo com o cancelamento desse projeto, a Embraer não abandonou a área de defesa.
Pelo contrário, ela redirecionou seus esforços para outras plataformas que se tornaram extremamente bem-sucedidas. Enquanto o sonho de um caça nacional ficava para trás, o Brasil começou a investir cada vez mais em sistemas de mísseis e soluções de ataque de precisão. E é aqui que entramos no cenário atual, já em 2026. Um dos programas mais importantes nesse contexto é o Avenida TM-300, também conhecido como Míssil Tático de Cruzeiro 300, desenvolvido pela Avibras. O Avenida TM-300 é um míssil de cruzeiro projetado para ataques de precisão a médias distâncias. Diferente de mísseis balísticos, ele voa a baixa altitude, seguindo o terreno, o que dificulta sua detecção por radares inimigos. Ele utiliza um motor turbojato e voa em velocidade subsônica, próxima de Mach 0,85, priorizando alcance e precisão em vez de velocidade extrema. O alcance estimado do Avenida TM-300 gira em torno de 300 km, o que já coloca o Brasil em um grupo seleto de países com capacidade de ataque de precisão a longa distância desenvolvida de forma independente. O sistema de guiagem combina navegação inercial com GPS, permitindo que o míssil atinja alvos fixos com alta precisão, como centros de comando, radares, depósitos logísticos e infraestrutura estratégica. Esse míssil foi pensado para operar a partir do sistema Astros, um dos produtos militares mais conhecidos do Brasil. O Astros é uma plataforma modular, capaz de lançar diferentes tipos de foguetes e mísseis, o que dá uma flexibilidade enorme ao exército brasileiro. Com a integração do Avenida TM-300, o Astros deixa de ser apenas um sistema de saturação e passa a ter uma função estratégica de dissuasão. Além da versão lançada do solo, existe também o conceito do MICLA-BR, que é a versão aérea do míssil de cruzeiro brasileiro. A ideia é permitir que aeronaves da Força Aérea, como o Gripen I-F, possam lançar mísseis de longo alcance sem precisar se aproximar demais das defesas inimigas. Isso aumenta drasticamente a sobrevivência das aeronaves e a eficácia das missões. Em termos de desempenho, os mísseis brasileiros não ficam devendo muito para sistemas equivalentes de outros países, especialmente quando consideramos o custo-benefício. Eles não são feitos para competir diretamente com mísseis estratégicos de alcance intercontinental, mas sim para atender às necessidades reais da defesa nacional, levando em conta a geografia do Brasil e seus possíveis cenários de emprego. Falando em custos, esse é um dos pontos mais interessantes. Mísseis de cruzeiro produzidos por grandes potências costumam custar vários milhões de dólares por unidade. Estimativas indicam que o Avenida TM-300, por ser produzido localmente e sem custos elevados de licenciamento externo, pode ter um preço significativamente menor, possivelmente abaixo de $1 milhão por unidade, dependendo da escala de produção. Esse fator torna o sistema extremamente atraente não só para uso interno, mas também para exportação. Países com orçamentos mais limitados, que não conseguem adquirir sistemas europeus ou norte-americanos de alto custo, veem nos produtos brasileiros uma alternativa viável, moderna e eficiente. Isso coloca o Brasil em uma posição estratégica interessante no mercado internacional de defesa. Além dos mísseis de cruzeiro, o Brasil também investe em sistemas de menor alcance, como mísseis anticarro e munições guiadas, ampliando seu portfólio de defesa. Isso mostra uma mudança clara de mentalidade. Em vez de depender exclusivamente de compras externas, o país busca autonomia tecnológica e industrial. Quando a gente conecta tudo isso com o antigo projeto do MFT-LEV, fica claro que o Brasil seguiu um caminho diferente do imaginado lá nos anos 80. Em vez de desenvolver um caça do zero, o país optou por parcerias estratégicas, como no caso do Gripen, e por investir pesado em áreas onde poderia se destacar rapidamente, como transporte militar, treinamento e sistemas de mísseis. No fim das contas, o MFT-LEV permanece como um símbolo de um sonho interrompido, mas também como prova de que o Brasil sempre teve engenheiros capazes de pensar grande. Já os mísseis brasileiros de 2026 mostram que esse espírito inovador continua vivo, agora aplicado de forma mais estratégica e sustentável.
Se você curtiu esse mergulho na história e no futuro da defesa brasileira, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo qual projeto militar ou aeronave você quer ver no próximo vídeo. Valeu, Carsportes família, e até o próximo!